E aí, meus amigos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, chego aqui na chácara Pôr do Sol. Vamos roçar aqui esse mato todinho, já tá meio grande, ó. E roçar ele um pouco aí. Aí depois, vamos começar aqui a terra, aqui a cozinha, tá? Aí pra ficar tudo certinho aí. Futuramente aí botar o piso aí, tá? Aí vamos, depois no próximo vídeo aí, vamos ver se nós assenta a janela aí. Pra ficar tudo fechadinho aí, tá? Pra ficar tudo top aí, tá bom? Vamos trabalhar. Quem trabalha já ajuda, né? Vamos trabalhar, vamos pro vídeo. Amigo aqui, ó, tanto de mato. Aqui uns 15 dias atrás aí, ó, eu rocei todinho aqui, ó. Aqui à frente. E já tá mal demais, ó. Viu? Aí depois vamos pegar esses cabos de T aqui, ó. Fazer o modelo aí pra jogar fora aí. Aí, ó. O tanto de mato aí. Aí, pô, meus amigos, vamos aqui, ó, sair aqui. Aí vamos até aqui a cozinha. Vamos colocar essa teia tudo pra fora. Deixar livre aqui, ó. Pra começar a aterrar aí, viu? Quando a teia lá ficou bacana aí.
Olha, meus amigos, você aqui, ó. Aqui em frente à casa aqui, ó. Até lá embaixo, ó. Ficou tudo limpo aí, ó. É. Ficou tudo limpo. É, meus amigos, você aqui, ó. Até na casa ali, ó. Ficou bom. Bom mesmo aí, ó. Agora vamos dar uma roçadinha aqui, ó. Que aqui é onde eu vou pegar o barro para terrar a casa. Para terrar a casa aí, ó. Depois a gente vai limpar aqui, ó. Tá muito alto o mato. Meus amigos, chega aqui uma visita aqui em casa, olha. Uma visitinha boa. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha, olha. Para me ajudar a terrar a casa aí. Deus é bom, viu? Meu cunhado e minha irmã lá, ó. Lá tá minha esposa. E aí, Renato, tudo bom? Beleza, meu irmão. Na luta. Aí, ó. A Stephanie, a netinha. E aqui é minha irmã. E aí, Francisco? E aí, pessoal, ajuda aqui nesse garoto aqui do coração. Daqui tá amor aqui, ó. Aqui, capinando, ciscando. Aqui vai tudo mão na obra. Agora...
Meus amigos, você daqui assim, ó. Daqui é a entrada, ó. Não é a entrada não. Aí aqui, ó. Você aqui, ó. Você aqui todinho. Aí toquei fogo aqui, ó. No espaço seco aí, ó. Aí eu comecei a aterrar a casa do meu cunhado aí. Minha irmã. Uma mozinha também. Minha netinha. Olha, até não sei isso aqui, ó. Por enquanto. Ó, daqui assim pra lá, ó. Ó. Aí, ó. Meus amigos, aqui, ó, o barro daqui, tô tirando aqui do lado. Tem muito barro aqui, ó. Aí eu tô tirando daqui, ó. Esse barro todinho aqui, ó. Eu vou tirar. Ele tá alto, ó. Ó. Aí, ó. Pra ficar certinho pra fazer a varanda aqui, ó. E a garagem do carro. Viu? Aqui, ó. Esse barro todinho vai sair, ó. Essas árvores, esse pé de mata aí vai sair também. Esses pó aqui também vai sair tudinho, ó. Pra ver tudinho vai ser lenha aí, ó. Aí, ó. Tem muito barro aí, ó. Aí, ó. Tem muito mato aí. Aí vamos tirar esse barro todinho aqui, ó. Até lá na frente lá. Pra ver se dá pra aterrar a casa aí. Se não der, nós temos que ir lá pra frente lá. Meus amigos, o vídeo foi isso aí, tá? A gente rosou aqui um pouco na frente aqui. E começou a aterrar. Aí meu cunhado chegou uma maninha aí. Me ajudaram um pouco aí. A moça me ajudou, a Steph, minha netinha. E a gente não concluiu o aterro da cozinha, porque já cheguei quase meio-dia na roça. E também esses 2 dias eu não estou sentindo muito bem. Sentindo febre aí. Mas eu vim para fazer um vídeo para vocês, tá bom? Desde já agradeço a cada um de vocês. Que você assiste meus vídeos. Muito obrigado, viu? Tá bom? E peço para vocês, desde já, se inscrever, compartilhar, dar seu like, tá? Tá bom?
Muito obrigado. Todo mundo fica com Deus aí. Um abraço.